E aí galera, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo? Bom, se você está acostumado a consumir esse tipo de conteúdo no YouTube, vídeos falando sobre ateísmo, falando sobre religião, fatalmente você já ouviu falar sobre os sumérios, sobre a civilização suméria e o quanto eles influenciaram nas religiões abraâmicas e no próprio cristianismo. E em contos mitológicos de outras civilizações, como romanos, gregos, egípcios, enfim. Agora, o que as pessoas não sabem é o grau de influência que eles tiveram na sua religião e na história da humanidade. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e falar um pouquinho sobre essa galera. Então, só para você ter ideia, para início de conversa, são eles que dividem o tempo entre o que é pré-história da história. Então, antes dos sumérios eram considerados pré-história e só a partir dos sumérios é que é considerado história. Eles eram nômades, como todos os outros povos daquela época. Eles se estabeleciam numa região até que se esgotasse todo o recurso natural de alimento daquela região. Depois eles levantavam um acampamento e caíam fora. Até que eles chegaram em um lugar conhecido como Mesopotâmia. Ela fica situada entre dois rios, um chamado Tigre e outro Eufrates. Era um cinturão verde naquela época. Os rios, na época da cheia, os rios transbordavam, inundavam toda a região e a natureza se encarregava de fazer o resto. Eles não foram os únicos a chegar na Mesopotâmia, porém foram os primeiros a desenvolver agricultura e criação de animais. Com o passar do tempo, os pequenos casebres foram se transformando em vilas e depois em cidades. Os sumérios foram os primeiros a constituir essa ideia de cidade que a gente conhece hoje. As mais famosas, as mais conhecidas eram Uruk, Ur, Nippur e Lagash. Eram todas cidades-estados. E o que é cidade-estado? Para você ter ideia do que seria hoje em dia, Mônaco, o Vaticano, Singapura, são todas cidades-estado. Apesar dela ficar na mesma região, no mesmo país, ela tem governantes diferentes, independentes. Entre muitos feitos dos sumérios, eles foram os primeiros a manipular a natureza em benefício próprio. Eles desviavam o curso dos rios através de canais que se estendiam por quilômetros e quilômetros para poder irrigar as suas plantações e dar de beber a sua criação, aos bois, às ovelhas, enfim. Então, com o aumento da produção, eles se viram obrigados a criar mão de obra especializada. Então, eles tinham uma pessoa para plantar, outra para cuidar dos animais, outra para transportar alimento, outra para armazenar, uma para gerenciar tudo isso. E como eles consumiam, como eles produziam mais do que consumiam, o comércio com outros povos de outras regiões foi inevitável. E a dificuldade no transporte desses alimentos foi fundamental para a criação da roda. Pois é, meu amigo, foram os sumérios que inventaram a roda. Eles elaboraram também, por conta desse comércio, algo que nós conhecemos hoje em dia como contrato, uma espécie de contrato. A eles foi atribuído também o conceito matemático usando o sistema numérico baseado em 6 e 10. Através desse sistema é que inventaram a hora com 60 segundos, 60 minutos e 12 horas. Agora, a grande invenção dos sumérios e que influencia a humanidade até os dias de hoje é a cerveja. Pois é, você achou que eu ia falar a escrita, né? Bom, tudo bem. Afinal, ela que divide o período entre pré-história e história. Como você pode ver, os sumérios eram um povo muito bacana e muito além do seu tempo. Bom, agora chegamos numa parte muito bacana, muito legal. Os sumérios eram politeístas, o que era muito comum naquela época. E como todos os outros povos, eles também tinham o seu mito da criação.
Para eles existia uma deusa chamada Namu, que era o mar primordial, não existia nada além dela, e então Namu criou um ser chamado Anki, que era céu e terra. Sua base era terra e seu topo era céu. An, céu, Ki, terra. E então An gerou um filho e deu o nome de Enlil. Enlil era o deus do ar. E então Enlil separou céu e terra. Está percebendo a semelhança entre o conto mitológico dos sumérios, da criação, com a sua Bíblia? Eles não se deram o trabalho nem de mudar o nome do rio, Eufrates. E o conto mitológico dos sumérios foi escrito há 5.000 anos atrás. A partir daí surgiram vários outros deuses. E apesar de serem deuses e imortais, eles tinham que trabalhar no cultivo da terra, cada um conforme a sua função. O deus do rio, o deus do ar, o deus da fertilidade, até que alguém um dia se esqueceu de fazer a sua função e a colheita foi uma catástrofe. E então Namu chamou Enki e falou: que tal se a gente fizesse servos, escravos, para fazer o serviço pela gente? Então Enki falou: demorou, fechou, é isso daí. Então Namu chamou Ninhursag e tirou o barro de Ninhursag e formou o homem à sua imagem e semelhança. E aí Ninhursag ficou responsável por criar a humanidade e Enki em dar o destino. Ninhursag fazia o ser humano e Enki determinava o que ele ia ser. Se ele ia ser um sacerdote, se ele ia ser um guerreiro, se ele ia ser um agricultor, enfim. E então Enki ficou com inveja e resolveu inverter os papéis. Ninhursag aceitou. Então Enki iria fazer o ser humano e Ninhursag dá o destino. O problema é que Enki fez uma pessoa com problemas no rim, problemas no coração, problemas no fígado, vistas, sem espírito e com tremor nas mãos. Pô, esse maluco trabalha comigo. E então Ninhursag não tinha onde pôr esse cara. E Enki foi fazendo outros. Então Ninhursag ficou pistola da vida e expulsou e condenou Enki a viver no submundo. Essa história da criação ela se estende por aí afora, mas agora eu vou falar sobre um outro camarada que também é da mitologia suméria e é conhecido como Ziusudra. Se você acompanha o canal, já ouviu falar desse cara, mas com outro nome, Utnapishtim. Agora, se você não acompanha o canal, também já ouviu falar desse cara, só que na sua Bíblia ele tem o nome de Noé. Então os deuses ficaram muito putos com a humanidade, porque estava fazendo muito barulho, não deixavam eles dormirem e não estavam mais exercendo a sua função de escravidão, lembra? E estavam exercendo muito o seu livre-arbítrio, então eles falaram: bom, vamos mandar um dilúvio e exterminar toda a humanidade. Mas antes disso, eles pediram que Ziusudras construísse uma arca e abrigasse um casal de cada espécie de animais antes de mandar o dilúvio. Assim foi feito. Ziusudra construiu a arca, arrebanhou um casal de cada espécie de animal e só então foi enviado o dilúvio na terra. Em recompensa a isso, Ziusudra foi agraciado com a imortalidade. Isso para você ter ideia do nível de plágio que tem as histórias da sua Bíblia. Até mesmo o ritual para saber se já existia terra seca foi copiado, de soltar o pombo, soltar o corvo. Agora, se você ainda não está convencido da influência que os sumérios tiveram na sua religião, eu vou falar sobre uma criança que foi abandonada num cesto de vime para não ser morta e foi encontrada e criada por uma moça da realeza e acabou se tornando governador, imperador, não sei. Se você está pensando em Moisés, errou. Eu estou falando de Sargão de Acádiz. Acádia ficava também na Mesopotâmia, só que na parte norte da Mesopotâmia. O Vinícius César ele fez um vídeo sobre Sargão
e bem detalhado, bem explanado, de fácil digestão. E eu vou deixar o link do vídeo dele aqui. Se você não conhece o canal dele, eu o convido para conhecer e se inscrever. Bom, galera, eu acho que ficou bem claro o quanto a Bíblia foi influenciada pelos contos mitológicos dos sumérios e dos acádios, dos egípcios, dos babilônicos, já que esses contos foram criados milhares de anos antes do povo hebreu. Agora, você se lembra que eu falei de Ur, que era uma das cidades dos sumérios? Pois bem, Abrão era natural de Ur, e quando ele saiu de lá, provavelmente ele foi o primeiro boca aberta fofoqueiro a espalhar toda essa mitologia pela região da Palestina e por todo lugar que ele passou. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e já sabe, se você curtiu, deixe o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.